Nossa meditação hoje está baseada no capítulo 12 do primeiro livro das Crônicas, a partir do versículo 1. Vou ler alguns textos depois, quem quiser pode conferir na Bíblia. E vou ler aqui a partir do versículo 1. Aqui fala do exército de Davi, dos heróis que ali se tornaram conhecidos no seu exército. São estes os que vieram a Davi em Ziclag, quando ele estava fugindo de Saul, filho de Quis. E eles eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Tinham por arma o arco e usavam tanto a mão direita como a esquerda para arremessar pedras confundas e para atirar flechas com arco. Refletindo sobre esse texto, esta manhã, quero aqui compartilhar a aplicação pedagógica que falou muito comigo. Duas lições podemos tirar aqui, aplicações. Primeiro, da dedicação. Segundo, a lealdade. Dedicação como? Aqui nós vemos, nesse período, Davi estava refugiado no sul de Israel, na cidade de Ziclag. Ele já vinha sofrendo um período longo de perseguição do rei Saul, que o perseguia implacavelmente para tirar-lhe a vida. Saul sido rejeitado por causa do pecado, que fugiu da vontade de Deus, e Deus havia escolhido Davi e mandado Samuel ungí-lo como rei. Mas, nesse período, Davi sofreu muito, peregrinando pelo deserto, refugiando-se em cavernas. Por fim, ele está refugiado na cidade de Ziclag. E é interessante que nesse período das suas peregrinações, várias pessoas de Israel, do exército e pessoas de destaque, líderes, debandaram e se uniram com ele. E que eu quero destacar aqui é que esses homens no exército, que era do lado de Saul, mas era de Israel, do exército de Saul, se debandaram para Davi e se tornaram depois grandes líderes e comandantes do exército de Israel. E dentre eles, 30 foram considerados como heróis, e desses 30, 3 como super-heróis, por causa dos seus atos de bravura e habilidades nos combates e nas atitudes de fé no Senhor nos combates para vencer o inimigo. E é interessante aqui, então, eles foram considerados como heróis. Mas por quê? É claro que eles tinham um dom natural. Todos nós nascemos com um dom natural e vocacional, mas esse dom precisa ser aperfeiçoado. Aqui eles eram homens que tinham já essa vocação natural de ser aguerridos e combativos, mas não nasceram com a capacidade e habilidade de manejar arcos e flecha e armas de guerra com a mão direita e esquerda. Isso foi resultado de intenso, exaustivo e constante, persistente treinamento, até que chegaram a esse ponto. Então, nós, como já disse, nascemos com os dons naturais, vocacionais. E esses dons, se formos dedicarmos a ele o preparo para realmente exercer essa profissão, nós vamos fazer sucesso. Lá eles foram heróis, mas nós podemos ser bem-sucedidos na nossa carreira profissional. Seja qual for o trabalho, seja para medicina, advogado, médico, ou então um pedreiro, construtor, artesão, não importa. Nós temos esses dons. E é interessante que esses dons, segundo alguns exegetas e hermeneutas explicam, e eu concordo plenamente, que esses dons, quando nós convertemos e nascemos de novo, e o Espírito de Deus habita em nós, agora nós passamos a ser esse dom natural que nós recebemos passa a ser turbinado pela graça e pelo poder do Espírito. E nós então agora
recebemos ministérios. Deus concedeu, Jesus concedeu ministérios à igreja. Nós temos uma relação mais ou menos de 14. E eles coincidem, cada ministério que Deus nos dá coincidem com o dom natural, que agora é turbinado, e então nós temos que também, assim como na vocação natural, temos que preparar e dedicar, no ministério também temos que dedicar tempo, oração, buscar o Senhor, conhecimento da palavra de Deus para exercer com sucesso. Eis então a primeira lição. Nós recebemos de Deus os dons e também ministérios, mas o sucesso da realização, seja da vocação profissional, seja do ministério na obra de Deus, depende da nossa dedicação incessante, constante, incansável de preparo. A segunda verdade que nós temos aqui, a aplicação, é da lealdade. É interessante que aqui tem várias pessoas que debandaram de várias tribos, mas começa dizendo o seguinte, no versículo aí 3, diz aqui, os parentes de Saul da tribo de Benjamim eram os seguintes, que haviam saído do exército e da corte e se aliado a Davi. Parentes. Infelizmente tem uma tradução aí, como a Bíblia na linguagem de hoje, traduz lá assim, os que eram da tribo de Benjamim. Lá não diz no hebraico isso, lá diz que eram parentes. No versículo 16, quando fala de pessoas que eram da tribo de Benjamim, outros, então diz, esses foram os da tribo de Benjamim. Mas aqui está falando de pessoas que eram parentes, chegados. E a Bíblia, a Almeida Revista Atualizada, cita parentes. A Nova Almeida Atualizada também cita parentes de acordo com o original. O que nós temos que aprender aqui? É que essas pessoas estavam ali, tinham privilégios, tinham oportunidade de ser beneficiados, mas na hora que realmente Saul fugiu do plano de Deus e eles viram que o plano de Deus estava com Davi, eles deixaram tudo, os benefícios, perderam tudo para estar do lado da vontade de Deus. Isso mostra que nós, na nossa posição como no reino de Deus, na obra de Deus, seja também na vida profissional, em qualquer instituição, seja privada ou pública, aonde quer que seja, no poder, em qualquer nível de poder, de governo, a pessoa aquela pessoa que ocupa essa função deve colocar em primeiro lugar, acima de tudo, o interesse coletivo, o interesse da nação, no caso do político, que chegando lá, não se vende por causa de emendas para, então, trair a nação para ser beneficiado. Muitos fazem isto, mas esses aqui perderam tudo para ficar do lado da verdade e da justiça. Essa deve ser a nossa atitude também na empresa, ficar sempre do lado daquele que realmente está fazendo a coisa certa, e ainda que aquele líder lá, a pessoa, tenha uma relação de amizade e de parentesco. E na igreja também, ainda que o líder seja nosso parente chegado, se ele foge da vontade de Deus, nós não vamos difamar, não vamos rebelar, mas temos que assumir a posição de ficar contra o seu modo de agir e a favor do modo correto da palavra de Deus e daqueles que realmente estão na igreja, que são colunas, que ensinam a verdade e defendem a obra de Deus segundo a palavra de Deus. Essa deve ser a nossa atitude, né? De lealdade por os interesses, no caso aqui da igreja, acima dos nossos interesses particulares, de parentesco e de amizade. E é interessante que eles fizeram isso e prosperaram, juntamente com seu esforço e dedicação, se tornaram heróis. Nós podemos ter uma grande coroa quando formos julgados na ressurreição, pela recompensa da nossa lealdade em estar do lado certo, na hora certa, das pessoas certas, fazendo a vontade de Deus na sua obra. Que isso sirva de exemplo para nós. Dedicação em preparo daquilo que Deus já nos deu de vocação ou dom. E lealdade ficando do lado correto da verdade, porque é isso que Deus quer.